Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h11, a gente acabou de falar aqui nas nossas manchetes, né? Hoje, Dia Mundial do Alzheimer, doença que atinge só no Brasil 1.200.000 pessoas, com tendência, expectativa, se a gente pode falar assim, de que esses números aumentem, considerando que é uma doença que atinge a população idosa, com destaque para a população essa que vem aumentando, né, progressivamente aqui no nosso país. A gente conversa aqui agora com a doutora Carla Giacomin, médica geriatra, tá aqui com a gente também em imagens para você que está na nossa live no YouTube da Band Minas. Tudo bem, doutora Carla? Bom dia para a senhora. Bom dia, tudo jóia, Lucas. Então tá bom. Doutora, eu queria que a senhora começasse pelo básico mesmo, explicando pra gente o que é o Alzheimer. A doença de Alzheimer, ela é um processo degenerativo onde as pessoas usualmente percebem pela perda de memória, especialmente a memória recente. Então, ela é uma doença. Ela é a principal causa de demência, né? Demência é quando a gente tem alguma dificuldade de memória acompanhada de outras dificuldades, como, por exemplo, dificuldade de orientação no tempo, dificuldade de orientação no espaço, dificuldade de julgamento, alguma alteração no comportamento. Então, as pessoas podem ficar mais sensíveis ou mais apáticas, mais agitadas, e essas alterações não podem ser explicadas por uma outra doença clínica, nem por uma outra doença psiquiátrica e afetam o funcionamento social da pessoa. Então, ela é uma doença, primeira coisa, ela é uma doença que não afeta a capacidade de sentir as emoções, o afeto das pessoas. Então, é muito importante que a gente também lute, não só pela conscientização, mas para o enfrentamento do estigma. Muitas vezes as pessoas que têm Alzheimer, elas passam a ser invisíveis para os outros, porque as pessoas pensam, ela não vai lembrar daqui a pouco, a gente fala agora, daqui a pouco ela esqueceu, e com isso as pessoas que têm a doença podem sofrer mais do que o necessário, inclusive não sendo respeitadas em muitos dos seus desejos, especialmente porque elas são consideradas pessoas dementes e, portanto, como se não tivessem qualquer direito à autonomia. Então, essa é uma discussão que a gente precisa trazer para a gente conversar um pouco melhor sobre essa doença. Sim. Doutora Carla, quem fala com a senhora é Murilo. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte: a perda de memória, né, essa memória recente, ela é comum, né, em outros quadros também, a partir de certa idade. E aí a minha pergunta é: como distinguir, né? A senhora já falou um pouco assim, mas porque hoje, às vezes, há uma confusão, né? A pessoa começa com uma falha de memória ali a partir de 75, 80 anos, e as pessoas já acham que é Alzheimer e tal, já há uma preocupação excessiva da família, enfim. Como fazer essa distinção, né? Algum teste específico para se saber, para ter esse diagnóstico com precisão? Olha, Murilo, obrigada pela sua pergunta. Eu falaria com você o seguinte, que depois dos 50 anos, todos nós temos algum grau de dificuldade de memória. Eu sei quem é, eu sei de onde é, mas eu não me lembro do nome. Então, a anomia, que é essa dificuldade de lembrar nomes, ela já acontece conosco. E nem por isso a gente é considerado como uma pessoa com doença de Alzheimer. Outra questão que eu gostaria de dizer é o quanto que nós estamos sendo bombardeados de informações, o quanto que nós somos acionados por múltiplas tarefas simultâneas, né? E com o envelhecimento a gente vai ter mais dificuldade de continuar nesse ritmo. Então é preciso fazer as coisas, uma coisa de cada vez e chegar até o final daquela tarefa. E por que eu estou te dizendo isso? Porque nem tudo é Alzheimer, nem todo esquecimento é Alzheimer. A memória da gente, ela está ancorada em 3 pilares. Para eu lembrar, eu preciso de interesse, de tranquilidade e de concentração. Então, se eu não presto atenção na hora que estão me falando, se eu não estou tranquilo, se eu estou angustiado, se eu estou endividado, se eu estou preocupado, ou se eu não tenho interesse naquilo que está sendo dito, certamente a minha memória vai ter muito mais dificuldade de guardar e de registrar. Ocorre que, com o passar do tempo, após os 50 anos, como eu disse, a chance da gente ter um problema de memória aumenta. E 5 a 10% das pessoas com mais de 60 anos
podem sim estar com uma doença da memória. A doença de Alzheimer é a mais frequente. O que faz a diferença entre o problema de memória habitual e a doença de Alzheimer? Quando você tem um problema de memória que afeta o seu funcionamento social, que afeta que você esquece de tomar remédio, esquece compromissos, confunde pessoas de diferentes gerações, você já está falando sim de uma doença e é importante a gente investigar, porque quanto mais precoce é o diagnóstico, melhor é o desempenho, ou por mais tempo a gente consegue apoiar essa pessoa, né, no desenrolar da doença. Doutora, só complementando aqui, antes de passar para a Luciana de fazer a pergunta, o diagnóstico básico é a entrevista com o paciente? O diagnóstico básico, ele é um diagnóstico clínico. A gente dispõe de testes que são ferramentas para eu avaliar se o desempenho da pessoa ele está semelhante ao que eu esperaria para uma pessoa da mesma idade, com o mesmo grau de escolaridade. Eu não posso exigir de uma pessoa que estudou até a 4ª série o mesmo que eu vou exigir de uma pessoa que tem doutorado. Então, a memória da gente, ela também vai refletir, né, o desempenho cognitivo da gente também vai refletir o nosso grau de instrução. E o diagnóstico também é feito com a conjunção de exames laboratoriais, exames de imagem, ressonância magnética e os testes de memória. Sim, estamos conversando, né, com a doutora Carla Giacomin, médica geriatra, a Luciana falando com você. Doutora, uma vez identificada, diagnosticada, né, a doença Alzheimer, há estágios? É possível que a doença seja identificada no estágio mais avançado? Quais são esses estágios? A forma de tratamento? Há como a gente tentar regredir ali, né, ou seja, minimizar os efeitos dessa doença? Como é que funciona? A gente trabalha com a doença de Alzheimer, se você for avaliar determinados testes mais apurados, a gente considera até 7 fases na doença. Mas, em linhas gerais, a gente trabalha com 3 estágios: estágio leve, moderado e grave. No estágio leve, as pessoas, às vezes, sequer percebem que a pessoa tem a doença. Ela está completamente capaz de realizar as suas tarefas, de cuidar de si, de tomar banho, de se alimentar, de participar de uma conversa. Então, é um estágio leve, mas um profissional mais sensível vai ser capaz de dizer que aquela pessoa já está com algum déficit de memória, especialmente memória recente. Esse é o momento em que os filhos duvidam. Como assim meu pai tem Alzheimer? Pois ele é capaz de lembrar com detalhes coisas que eu nem lembro, mas são detalhes da memória antiga. Se você perguntar para ele fatos mais recentes, ele vai ter dificuldade de te relatar. Outra forma da gente avaliar é se você conta uma história para essa pessoa e ela vai te dizer da essência, mas ela vai ter dificuldade de recuperar detalhes daquela história. São pessoas que muitas vezes vão ter dificuldade de encontrar palavras. Então, ela para poder pensar qual que é a melhor palavra, qual que é a palavra que ela gostaria de dizer. Então, nessa fase leve, o desempenho social não é tão afetado. Na fase moderada, eu já começo a ter mais dificuldades de linguagem, de achar palavras, de compreender o que me foi dito, né? De seguir comandos, quer dizer, se eu falar 3 coisas para você fazer, você vai ter mais dificuldade de acompanhar e, além disso, você vai começar a apresentar distúrbios de comportamento. Então, são pessoas que podem ter dificuldades de tomar iniciativa, então são pessoas que ficam mais apáticas ou ainda ficam mais agitadas, têm menos censura, então elas falam o que pensam, e muitas vezes isso pode agredir as outras pessoas, podem machucar as outras pessoas, coisas que você não diria se você tivesse uma censura, um filtro, né? A pessoa com Alzheimer muitas vezes perde esse filtro e ela vai falar o que pensa, mesmo que isso não agrade o interlocutor. Então, a fase moderada está muito mais ligada à linguagem,
e distúrbios de comportamento. Na fase mais avançada da doença, eu já tenho muito mais dificuldade no meu autocuidado, então eu já preciso de ajuda para o banho, eu preciso ser supervisionado, a pessoa fala com você que ela já tomou banho, mas ela não tomou, ela tem dificuldade de trocar de roupa, ela tem dificuldade de achar o banheiro, né? Então, ela pode apresentar algum tipo de incontinência, né, de fazer xixi na calça, porque ela não lembra onde é que é o banheiro, ou ela pode fazer xixi em local inadequado, porque ela não lembra também que ali não é o lugar correto. E numa fase muito mais avançada da doença, a pessoa, então, pode evoluir com dificuldades motoras, né, com dificuldade para caminhar, para sentar e até ficar acamada. Mas eu queria muito, Luciana, que você nos ajudasse, novamente eu falo, a viver um dia de cada vez. A gente não estigmatizar a pessoa, porque mesmo a pessoa na fase leve, na fase moderada, ela é capaz, muitas vezes, de expressar aquilo que ela sente, aquilo que ela gosta. Os afetos, né, o convívio com as pessoas que ela ama é muito desejável. Tá? Então, eu acho que é importante a gente saber disso. O tratamento não pode ser só o tratamento medicamentoso, mas esse tratamento de afeto, esse tratamento de suporte, de eu poder contar com você, isso é fundamental para qualquer pessoa com qualquer doença, mas especialmente para a doença de Alzheimer. Ela reconhece o tato, o cuidado, o tom de voz. Então, se você fala com alguém que tem a doença de Alzheimer, desse tipo assim, mas eu estou fazendo isso porque eu te amo, a pessoa vai entender muito mais a raiva que você está dizendo do que o fato de você dizer que a ama, tá? Então, realmente, é cansativo, é exaustivo, é difícil para a pessoa que cuida, mas também é difícil para a pessoa que tem a doença. Então, a gente está sempre lidando com com todas essas interferências, né, que afetam a doença. Doutora Carla, a gente pode falar em fatores de risco que potencializam a doença e aproveito para perguntar se existe algum tipo de prevenção também, com todas as aspas possíveis, né, para esse tipo de doença, talvez. Lucas, os fatores de risco mais conhecidos e já sabidamente testados e evidenciados são a idade. Então, quanto mais velho, maior o risco. O sexo, as mulheres têm muito mais do que os homens. Mas a gente queria colocar aqui em tela a baixa instrução. Então, quanto menor a instrução, a escolaridade, maior a chance da pessoa desenvolver Alzheimer. Por isso a gente tem tanto esforço em falar com as políticas públicas do Brasil para investir em educação e em educação para pessoas de todas as idades. Claro que a gente quer educar a criança, educar o adolescente, educar o adulto, mas parar com aquela ideia de que você está velho para aprender. Não, quanto mais habilidades você ganhar ao longo da vida, você vai estar diminuindo a chance de você ter uma doença de Alzheimer. Outros fatores de risco são todos os fatores cardiovasculares. Tudo que é bom para o coração é bom para o cérebro. Então, a gente saber que colesterol adequado, glicose adequada, pressão adequada, atividade física, alimentação saudável, não fumar, não beber, né? Ou se for beber, beber com moderação. Tudo isso vai favorecer um envelhecimento melhor, um envelhecimento mais saudável, mais ativo e reduzir a chance de doença de Alzheimer. Existem outros fatores de risco, que são fatores genéticos, contra os quais a gente ainda não tem resposta, né? Mas que são muito mais raros na população geral. Ótimo. Doutora, só pra gente terminar, sei que o nosso tempo tá um pouquinho estourado, muito tem se falado no canabidiol de uma maneira geral como um medicamento eficaz, eficiente para muitas doenças. O Alzheimer se inclui nessa aí também? Já tem alguma pesquisa que relaciona aí o uso do canabidiol? Infelizmente, eu poderia dizer para você, Lucas, que a gente não tem até o presente nenhum medicamento que tenha modificado completamente o curso da doença. Tá. Os mais recentes, né, o lecanemab e o donanemab,
são medicamentos são imunoterapias, né? São extremamente caros ainda e com muitos com muitos riscos de efeitos adversos e por isso eles ainda não estão disponíveis. Nós temos 4 medicamentos que trabalham com os sintomas da doença e recentemente o canabidiol chegou como uma proposta. Até agora a gente não tem evidências científicas muito fortes e relevantes com relação ao uso do canabidiol na doença de Alzheimer. É claro que vocês vão encontrar nas redes sociais exemplos de pessoas que se deram bem com o canabidiol, mas isso não é suficiente do ponto de vista científico para a gente recomendar como uma alternativa terapêutica. Quando ele é utilizado muito mais em processos mais avançados da doença e para tentar aliviar distúrbios de comportamento. Mas ele não é, volto a dizer, definido como uma alternativa de tratamento para esta doença. 10h27, a gente conversou aqui na Band News FM com a doutora Carla Giacomin, médica geriatra, dando uma aula para a gente, discutindo hoje, nesse 21 de setembro, o Alzheimer, no dia dedicado aí à conscientização sobre a doença. Doutora, muito obrigado, viu, pela conversa. Eu que agradeço.